muito feliz em estar aqui por algumas razões. A primeira delas, porque Florianópolis é uma cidade que eu tenho no meu coração há muito tempo. Quando eu ainda era um jovem seminarista, eu caminhei durante um tempo com uma turma, eu vi alguns por aí antes da gente começar. Eu tive que fazer um pouquinho de força para identificar, porque cerca de uns 25 anos se passaram para alguns aí, né? Mais de 20 anos, mas eu aprendi a amar essa cidade com esses que estão aqui e eram jovens na época, e faziam um trabalho muito impactante aqui na cidade. Depois, mais tarde, quando essa igreja teve o início dela, eu tive a oportunidade, acho que primeiro ano dessa comunidade, né, Ciro? Eu estive aqui compartilhando algumas coisas com vocês e a alegria por rever amigos queridos, né? Amigos de longa data, ex-alunos estão aqui, alguns pastores que têm nos acompanhado aí na caminhada com o CTPI. E conversando com o pastor Marcos, nós chegamos nesse tema para nós conversarmos aí por alguns minutos. Ser para fazer diferença. Um projeto de igreja para a cidade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha relação com a cidade vem de longa data. Eu nasci na cidade de Londrina, no Paraná. E quando eu tinha aí por volta de 1 ano de idade, os meus pais, obrigado querido, meus pais tiveram que deixar a cidade de Londrina e ir para uma outra cidade, em Uberlândia, Minas Gerais, porque o meu pai era ali momento pós golpe militar, 64, Brasil numa crise, que afetava também a economia, os meus pais passando por dificuldades, e nós então tivemos que sair de Londrina, passamos por Uberlândia, passamos por Bauru, até que num determinado momento meu pai resolveu ir procurar emprego na cidade de São Paulo. E ele foi, e ele encontrou um emprego de vendedor de uma loja de eletrodoméstico, alugou uma casa no extremo da zona leste de São Paulo, bairro de Sapopemba, e uma casa que era, na verdade, uma casa de fundos, uma casa que era um quarto, uma cozinha, um banheiro, uma salinha pequenininha, e eu, meu pai e a minha mãe fomos morar ali, e ali nós começamos a nossa vida em São Paulo. Um momento muito difícil para nós, mas interessante, hoje eu tenho sido convidado pela graça de Deus para viajar o Brasil inteiro, para falar sobre o que significa ser igreja na cidade. E talvez eu não teria o que dizer se Deus não tivesse levado os meus pais para a cidade de São Paulo quando eu tinha 2, 3 anos de idade. Ali começou a minha história com a cidade. Então, às vezes, a gente enfrenta situações difíceis na vida. E no momento a gente não sabe o porquê. Mas eu queria que você parasse para pensar que quando os meus pais enfrentaram aquela crise financeira que os levaram para São Paulo, Deus estava fazendo uma obra na minha vida. Na minha vida. Deus age assim. E aí, eu cresci na cidade de São Paulo, fui adolescente, fui jovem, e por volta dos meus 18 anos de idade, saí de São Paulo para ir para a cidade de Campinas, para estudar no Seminário Presbiteriano do Sul, seminário que alguns aqui estudaram. E passei 4 anos ali. Quando eu estava terminando o 4º ano, como todo seminarista, como todo jovem pastor, eu estava numa profunda crise para saber para onde Deus queria me mandar. E eu tinha o convite de algumas boas igrejas. Uma delas aqui em Florianópolis. E de repente eu me lembro que foi um domingo à tarde, eu estava de volta na casa dos meus pais, começo do mês de novembro, e depois do almoço eu fui para um dos quartos da casa deles e eu fui orar.
E eu me coloquei de joelhos e orei dizendo: Deus, eu queria que o Senhor falasse para mim aonde o Senhor me quer, porque eu quero estar no centro da tua vontade, quero estar no centro da tua vontade. E enquanto eu orava, o telefone tocou, e de repente minha mãe veio, bateu na porta do quarto, eu abri, e era o presbítero de uma igreja na periferia de São Paulo, que eu tinha trabalhado como seminarista, a igreja presbiteriana de Pirituba. E ele disse: Ricardo, nós no conselho estávamos reunidos e nós estamos pensando na transição pastoral e o seu nome veio em mente e nós queríamos convidá-lo. E eu disse: ok, convidar, como? E eles disseram: olha, a nossa situação é difícil, a nossa igreja é uma igreja pequena, o pastor titular que está há 17 anos ainda vai permanecer, você vem como pastor auxiliar, então nós não temos muito o que oferecer para você. E na época eu lembro que o salário mínimo de um pastor da IPB eram 5 salários mínimos, numa época que salário mínimo não era como é hoje o salário mínimo. Aí eles disseram: mas nós podemos oferecer para você 3 salários mínimos e um tanque de combustível por mês, e é isso que a gente pode oferecer. Mas eu tinha orado dizendo: Deus, mostra aonde o Senhor me quer. E eu disse: ok, eu aceito. E eu comecei o meu ministério naquela igreja. E durante 8 anos, Deus fez assim grandes coisas, grandes coisas. Ali eu aprendi a ser pastor, ali os meus 2 primeiros filhos nasceram. Eu vi uma igreja que estava encruada, com 100 membros, mas assim que não saía do lugar, a crescer, se tornar uma igreja com 600 pessoas, atuante no bairro, influente socialmente no bairro. Aí de repente em 95 eu percebi que Deus estava dizendo para mim que o tempo tinha se esgotado, e eu tive que fazer uma mudança. E eu lembro que assim, apesar de pastorear uma igreja no bairro, o meu ministério pastoral naquela época, se a gente pudesse chamar ministério pastoral de carreira profissional, a minha carreira profissional estava decolando. Eu, como jovem na época, 30 anos de idade, sendo convidado para falar nos grandes encontros de pastores do Brasil, e assim, eu vi um horizonte pela frente, e de repente Deus falou: para tudo, vai embora. E eu fui estudar nos Estados Unidos, num lugar que ninguém me conhecia, num lugar que ninguém nem sabia falar o meu nome, num lugar onde ninguém tinha qualquer interesse pelo que eu já tinha feito na vida. Eu era um Zé Ninguém, e eu tive que conviver com isso por 2 anos, e Deus me colocou lá embaixo. E aí, quando terminou o meu mestrado, veio uma nova fase de definições. Aonde Deus quer me usar? Na época, tinha uma pessoa que estava literalmente me perseguindo, porque ele queria que eu plantasse uma igreja na cidade de Campinas. Mas quando eu sentei com esse sujeito para conversar qual que é o plano, ele falou assim: olha, nós vamos levantar dinheiro aqui nas igrejas dos Estados Unidos, e nós vamos te dar salário por 2 anos. Em 2 anos você tem que plantar uma igreja na cidade de Campinas. Aquilo por alguma razão não me soava bem, eu não me sentia confortável. Eu pensava: ok, eu vou ter salário por 2 anos, mas eu preciso ter uma igreja autossuficiente em 2 anos. O que vai virar o meu ministério? Eu vou começar a olhar para pessoas e agarrar a pessoa pelo pescoço para trazer para a igreja, porque eu só tenho 2 anos para fazer essa igreja virar. E de repente, eu não vou contar a história, mas uma história bem interessante, surgiu um convite para eu ser professor no Seminário Presbiteriano de Campinas. Eu, na época, liguei para 3 pessoas que eu considerava muito e disse: olha, tem essas 2 possibilidades. E as 3 disseram: vá para o seminário, vá para o seminário. E aí eu fui para o seminário. Em 97 eu cheguei no seminário, quando o Marcos estava no último ano do seminário dele. Acho que o Juan estava no primeiro ano do seminário dele ali. E eu passei 4 anos no seminário. Mas eu nunca fui um acadêmico. Eu sei navegar pelos mares da academia, mas o meu coração é pastoral. O meu coração fala por gente, o meu coração fala por evangelização,
fala por discipulado, fala por ver uma igreja crescendo e fazendo diferença. E aconteceu um problema, e aqui tem pelo menos 2 alunos aqui para se lembrarem desse fato. Eu lembro que eu entrava na sala de aula do seminário e eu falava sobre os meus sonhos acerca da igreja. O que uma igreja poderia ser na cidade. Mas os meus alunos olhavam assim para mim, e alguns deles eu podia ver na cara, assim, eles estavam olhando, tadinho desse professor, vive de ilusão, imagina que isso é possível. E esse negócio foi me incomodando, até que, no final do ano 2000, eu tomei uma decisão, a decisão de deixar o seminário e iniciar um processo de plantação de uma nova igreja na cidade de Campinas. Também é uma longa história, complicadíssima, porque eu já não ganhava grande coisa como professor do seminário, mas a proposta e o apoio que eu recebi para plantar uma igreja era uma coisa assim como eu ia receber 50% do que eu recebia no seminário, e eu esqueci de consultar minha esposa sobre o que ela achava disso. E eu cheguei em casa um dia e disse: querida, eu aceitei o desafio de plantar uma igreja. Aí ela falou: que legal, que bom. Eu falei: mas tem um outro lado da história, a gente vai ter que viver com 50% do que a gente está vivendo, né? E a Sônia me apoiou integralmente, e ali nós começamos a plantar uma igreja na cidade de Campinas. E eu queria falar um pouquinho para vocês de algumas coisas que estão por detrás da história dessa igreja que eu plantei ali na cidade de Campinas. 2 perguntas para mim são fundamentais para todos nós que nos afirmamos discípulos de Cristo. A primeira delas presta atenção, o que é igreja? Porque eu diria, sem medo de errar, que a maioria das nossas igrejas não faz ideia do que é igreja. Porque se fizesse, elas seriam bem diferentes. A prova de que a maioria das nossas igrejas não sabe o que é igreja é o jeito que elas agem, o jeito que elas vivem, o jeito que elas se organizam. E o que a igreja está diretamente ligado ao propósito dela. Porque quando você tem consciência de qual é o propósito de Deus para a vida da igreja, isso altera o presente, altera o que a igreja faz, altera o que a igreja pensa, altera a maneira como a igreja se organiza. E para mim, e aí, o que eu vou falar para vocês não é absolutamente nada novo para os pastores que já têm me escutado, ou alunos que já têm me escutado. Mas eu queria ir com vocês para Gênesis capítulo 2, que eu tenho chamado há mais de 20 anos, Gênesis 12, de o DNA da igreja. Quando você olha para Gênesis 12, é como um biólogo analisando o DNA de um organismo vivo. E o DNA da igreja está aqui. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E aí, a última linha do verso 3, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Vamos falar primeiro sobre essa primeira pergunta: o que é igreja? Esses 2 verbos, saia e vá, revela grandemente o que será, inclusive, a igreja no Novo Testamento,
em grego conhecida como eclesia, que o termo, a tradução literal é chamados para fora. Quando você olha para a Bíblia e pergunta o que é a igreja, a minha resposta para você é, biblicamente, a igreja é a comunidade de homens e mulheres chamados para fora. Chamados para fora. Foi assim com Abraão. Abraão, o pai do povo de Deus no Antigo Testamento e o pai do povo de Deus na história, o pai da fé, Deus vem ao encontro dele e diz, saia e vá. E assim começa a igreja. Eu contei um pouco da minha história para vocês antes de entrar no texto, para dizer para você que na minha vida, Deus já disse inúmeras vezes, saia e vá. Eu não tinha nem consciência ainda, era uma criança, e Deus estava dizendo para o meu pai, saia e vá. Aí aos 18 anos de idade, eu tinha um bom emprego numa grande empresa, ganhava muito bem, tinha uma carreira promissora, estava inscrito para fazer vestibular na área de engenharia química, era o sonho do meu chefe, era o sonho dos meus pais, era o sonho das pessoas que me admiravam, e Deus veio para mim e disse, saia e vá. E eu tive que largar tudo, e eu fui para o seminário. No final do seminário, eu tenho convites de boas igrejas, inclusive de uma igreja numa cidade maravilhosa como essa de Florianópolis, mas Deus aponta para mim, para uma igreja na periferia de São Paulo e diz, saia e vá. Mas daí quando as coisas estão dando certo, e o ministério está acontecendo, e assim, eu estou tendo um ministério promissor naquela igreja, Deus fala, saia e vá. E eu tenho que ir embora. E aí eu volto para ser professor de seminário. Todo dia eu começo a trabalhar às 7h30 da manhã, mas termino de trabalhar às 5 horas da tarde. Todo dia tranquilo, vou para minha casa, janto com os meus filhos, assisto um bom filme com eles, tenho todas as noites livres, sábado e domingo livres. E sabe o que Deus diz para mim? Saia e vá. E há 18 anos, eu só não prego na minha igreja 4 domingos por ano, nos meus 4 domingos de férias. E dentro desses 18 anos, a igreja cresceu. Tem final de semana que eu prego 4 vezes. Eu não tenho mais final de semana. E Deus mandou eu sair. E aí talvez eu olhe hoje para essa igreja que eu iniciei e veja uma igreja com 1.200 pessoas, uma igreja cheia de projetos, uma igreja que está plantando novas igrejas, todo mundo fica falando dessa igreja, todo mundo quer conhecer essa igreja, os pastores vão lá para passar final de semana para ver o que a gente está fazendo, mas existe a possibilidade de repente ouvir uma voz dizendo, saia e vá. Eu estou dizendo isso porque eu acho que nós cristãos vivemos uma disfunção com a essência da fé cristã. A essência da fé cristã é fazer diferença no mundo. E para uma igreja fazer diferença no mundo, ela terá que sair da sua zona de conforto. Nós fazemos o que fazemos há anos e não queremos mudar. Por quê? Porque é bíblico? Não, porque nós estamos acostumados a fazer desse jeito. Nós resistimos a determinadas mudanças. Por quê? Porque Deus não permite mudanças? Não, nós resistimos a mudanças porque nós resistimos à voz daquele que diz, saia e vá. Sai da sua zona de conforto.
e vai na direção que Deus ordenou. Sai da sua zona de conforto, do jeito que você está habituado a viver e fazer como igreja. E ouse ser a igreja que Deus quer numa determinada região da cidade e do país. Quando nós iniciávamos a Chácara Primavera lá em Campinas, nós estávamos sentados com 5 casais. E 2 perguntas nos incomodavam. A primeira delas era a seguinte: se Deus quer uma nova igreja nessa cidade, a quem Ele está querendo alcançar? Deixa eu ser claro com vocês, porque eu não creio que Deus quer uma nova igreja para alcançar crentes insatisfeitos, para alcançar crentes que querem mudar das suas igrejas, crentes que querem uma igreja à sua imagem e semelhança. Eu não creio que Deus faça isso. Então, se Deus queria uma nova igreja na cidade de Campinas, a pergunta é: quem Deus está querendo alcançar que as igrejas existentes não estão alcançando? E quando nós tínhamos essa resposta, a segunda pergunta foi mais complicada para a gente. Porque a segunda pergunta é a seguinte: se Deus quer alcançar essas pessoas, como será a igreja que vai alcançar essas pessoas? Porque a igreja que vai alcançar uma periferia pobre de uma cidade é uma igreja que funciona diferente de uma igreja que vai alcançar a classe alta da cidade, que é diferente da igreja que vai fazer impacto nos estudantes de uma cidade, que é diferente de uma igreja que vai fazer diferença numa região da cidade onde existe uma grande concentração de jovens casais com filhos pequenos. Mas é interessante, alguns de nós aqui que são talvez empresários, donos de negócios, quando nós vamos montar uma cafeteria, um restaurante, uma loja, a gente se empenha em estudar quem nós queremos alcançar, porque a gente não pode perder dinheiro que a gente vai investir. Agora, por que a gente não faz a mesma coisa quando nós estamos lidando com o maior negócio da história e da face da terra? Um negócio que vai determinar a eternidade das pessoas, a igreja. Eu não posso começar uma igreja numa região sem ter consciência de quem Deus quer alcançar aquela região. E segundo, eu não posso começar uma igreja se eu não estou disposto a ser a igreja que vai alcançar aquelas pessoas. Sabe por quê? A igreja existe para os de fora. A igreja existe para os de fora. Eu sei, nós estamos habituados a conceber uma igreja aonde nós queremos reivindicar o estilo da música, o jeito da escola dominical, o tipo do pregador, porque nós nos tornamos consumidores, não discípulos. Eu desafio você a ler as páginas das Escrituras e fazer uma diferenciação entre a mentalidade de um consumidor e a mentalidade de um discípulo de Cristo. Porque o discípulo de Cristo é aquele que ouviu Jesus dizendo em Mateus 28, agora sai e vai. Ou em Lucas 1:8, vocês vão ir por Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E olha só, a segunda parte desse texto nos fala da razão da igreja. E eu te abençoarei, você será uma bênção. Para quê? Para você abençoar os outros. Deus quer usar a sua vida para levar a salvação àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Mas a responsabilidade do movimento
não é daqueles que não conhecem na nossa direção. A responsabilidade do movimento é da igreja na direção deles. Deixa eu dar para você pelo menos 2 provas bíblicas disso que eu estou fazendo. Primeiro, o mestre que nós seguimos, Jesus, ele é o nosso modelo da missão. E ele se move na nossa direção, segundo Filipenses 2. Ele se faz homem, ele se faz servo, ele é obediente até a morte. Por quê? Porque ele quer nos alcançar. E a igreja que é formada por discípulos desse mestre é uma igreja que se move na direção dos homens e mulheres que Deus quer alcançar. A igreja que continua reunida de domingo, esperando que esses homens e mulheres venham, se desconectou do cabeça da igreja. Porque o cabeça da igreja, ele não fica nos céus, esperando homens e mulheres se moverem na direção dele. Ele entra na história, se faz homem e vai na direção dos homens e mulheres. A igreja conectada a Jesus, o cabeça, é uma igreja que se move na direção constantemente daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Segunda prova bíblica. Quando Jesus, em Lucas 1:8, aparece após a morte e ressurreição aos seus discípulos, ele diz aos seus discípulos: vocês vão receber poder. Para quê? Para que os cultos de vocês, todos os domingos, sejam muito gostosos, gerem arrepios, que a pregação seja maravilhosa, que todo mundo saia. Não! Vocês vão receber poder para ir. Vocês precisam entrar nos lugares da cidade onde o Evangelho não é conhecido. Vocês precisam ir na direção das pessoas que ainda não conhecem a salvação em Jesus. Essa é a razão da igreja, segundo Mateus 28, segundo Atos 1:8. Vocês vão receber poder e vocês vão! E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e Judéia e até os confins da terra. Mas aqui tem um problema. A igreja que anuncia a salvação em Jerusalém é uma igreja que fala hebraico, aramaico, é uma igreja que alcança pessoas que já conhecem o Antigo Testamento, é uma igreja que alcança pessoas que têm hábitos parecidos com o dela, porque a igreja de Jerusalém é uma igreja judaica, mas a igreja que alcança os confins da terra é a igreja do Areópago. É a igreja onde o modelo de ser igreja de Jerusalém não funciona mais. Quando nós começamos a pensar no início da nossa comunidade, como seria a igreja que alcançaria os homens e mulheres que Deus está nos enviando para alcançar? Eu vou ser muito rápido aqui, numa conversa que é muito longa, tá? Então vocês me desculpem se alguma coisa não ficar muito clara. Mas assim, a gente começou a se perguntar: como será a igreja que vai alcançar os nossos amigos que Deus está nos enviando para alcançar? Algumas respostas. Primeiro, e aqui eu não estou criticando nenhuma das igrejas, tá bom? Eu estou falando da nossa realidade lá. Primeiro, a igreja que vai alcançar as pessoas que Deus mandou alcançar é uma igreja que não vai ter louvorzão de 40, 50 minutos, todo mundo em pé fazendo coreografia, porque as pessoas que Deus nos mandou alcançar, elas vão ficar profundamente assustadas com esse tipo de igreja. Mas não vai ser uma igreja também com uma liturgia clássica baseada em Isaías 6, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, porque as pessoas que Deus está mandando a gente alcançar, isso não vai fazer sentido nenhum para elas. Outra coisa, a igreja que Deus que vai alcançar as pessoas que Deus
nos mandou alcançar, ela precisa tomar cuidado com uma coisa, porque essas pessoas têm profunda resistência a duas coisas. Primeiro, a própria igreja. Eles estão até dispostos a conversar sobre espiritualidade, mas igreja, eles não querem saber de igreja. Eles estão até dispostos a querer conversar sobre Jesus, mas igreja, dá licença, igreja não. E outra coisa, por que da resistência com a igreja? Porque a igreja, na visão deles, só quer saber do dinheiro deles. Duas coisas. Nós começamos uma igreja que não se chamava igreja. Nós começamos uma igreja que se reunia no local, que era o salão de festas que nós alugávamos, não era um templo. Nós começamos uma igreja que nunca teve arrecadação pública de dízimos e ofertas. E por 18 anos, nós estamos sobrevivendo, pagamos todas as nossas contas, nunca nos faltou dinheiro, e parte do nosso dinheiro nós já temos para a plantação de mais de 50 novas igrejas no Brasil e no Chile. Agora, nós precisamos pensar como seria a igreja capaz de alcançar os homens e mulheres que Deus nos mandou alcançar. Queridos, eu sei que essas duas perguntas para alguns de vocês talvez seja uma tarefa que pareça distante. Mas assim, falando com muito amor e carinho a todos vocês que representam diferentes igrejas, se nós respondemos essas duas perguntas, o que é igreja? E se você concordar comigo que a igreja é a comunidade daqueles que Deus chamou para ir, nós não temos outra opção. Segundo, se o propósito da igreja é ser bênção para os de fora, nós não temos outra opção. E eu queria só caminhar com vocês para um outro texto, e aí eu rapidamente vou mostrar uma coisa e a gente termina. Porque eu poderia ir para Mateus 28, poderia ir para Atos 1:8, mostrando como Gênesis 12 tem a sua amplificação no Novo Testamento, nos lábios de Jesus nesses dois textos, mas eu resolvi ir para um texto pouco utilizado quando se fala de missão, que é João capítulo 20, verso 21 e 22, quando Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição e diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, na verdade 3 coisas. Primeiro, a missão. Jesus entra na vida desses discípulos, caminha com eles 3 anos, e depois de morto e ressurreto, Jesus aparece a eles e diz: agora está na hora de vocês viverem o que eu tenho planejado para vocês. Sabe o que é? Saia e vá. Saia e vá. Quando eu e Sônia, com 2 crianças, a nossa filha mais nova não tinha nascido ainda, fomos para os Estados Unidos. Nós chegamos lá e primeiro eu fui para uma universidade e entrei num curso de inglês para estudante internacional. E foi muito divertido, porque assim, imagina você uma sala onde cada um fala uma língua, mas ninguém entende a língua um do outro. E todo mundo começa a aprender uma língua em comum, e o pouco que você aprende é aquela língua que você vai usar para conversar com seu amigo árabe, para conversar com seu amigo japonês, para conversar com seu amigo francês, seja lá o que for. Aí, foi nesse contexto que eu conheci 2 amigos, o Hire, um executivo japonês budista, e o Razif, um malasiano, filho de sheik muçulmano.
E o Hirei e o Razif se tornaram meus melhores amigos. E uma revolução começou a acontecer no meu coração. Porque de repente, pela primeira vez na vida, eu parei e pensei. Eu passei 4 anos estudando num seminário e 8 anos pastoreando uma igreja. Há 12 anos, eu não tenho amigos não cristãos. Eu era pastor, mas era uma grande mentira eu dizer que eu me preocupava com a salvação de outras pessoas, porque eu estava ocupado demais cuidando da igreja. Olha o absurdo, eu estava ocupado demais cuidando da igreja para alcançar pessoas que ainda não conheciam o Evangelho. E quantos de nós aqui não estamos ocupados demais nas horas que sobram com a igreja para alcançar os nossos vizinhos e parentes? Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma decisão. Eu não ia ter mais no meu círculo de amizade só cristãos. Eu precisava me relacionar com pessoas não cristãs. E aí, quando eu estava no seminário, uma professora me abordou e disse: Ricardo, olha, tem um grupo de estudo lá na minha casa, que a gente estuda a Bíblia já há alguns anos, mas é um grupo pequeno e a gente está sem um pastor para cuidar da gente. Você não poderia dar uns estudos lá para a gente? Falei, com toda certeza, vou lá. E aí, eu não sabia que ali começava uma história que ia durar 11 anos. Durante 11 anos, toda quinta-feira à noite eu saí da minha casa para estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, mas num determinado momento, eu estudei a Bíblia com eles por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Eram todos cristãos, afastados de igreja, com problemas, cheios de crises com Deus, e a gente gastou 1 ano e meio estudando a Bíblia para resolver as crises. A gente falou assim: agora chega, eu não vou mais atravessar a cidade para vir aqui se vocês não estiverem dispostos a fazer alguma coisa. Por quê? Trazerem os seus amigos, os seus vizinhos para ouvir a palavra de Deus aqui. E esse encontro acontecia numa casa, num condomínio fechado de alto padrão na cidade de Campinas. E em toda aquela região não existia qualquer igreja evangélica, e a gente estava cercado por pessoas altamente influentes. E eu desafiei aquelas 8, 10 pessoas que eu só continuaria estudando a Bíblia com eles se eles trouxessem os amigos deles toda quinta-feira à noite ali. Aí começou a minha parte, é que eu queria que os pastores ficassem atentos ao que eu vou dizer. Porque não basta as pessoas se abrirem para o fato de que elas precisam se aproximar dos amigos não crentes. O pastor tem a responsabilidade de se reinventar. Porque a maneira como a gente prega não comunica com quem não é crente. A maneira como a gente se reúne não faz sentido para uma pessoa que não é cristã. Então eu comecei uma experiência naquela casa. Nós fizemos um laboratório que funcionava mais ou menos o seguinte: peguei lá um amigo do Marcos que tocava bem, a secretária do seminário que cantava bem, e eu falei assim: a gente vai toda quinta-feira à noite falar para um grupo de pessoas que nunca pisou na igreja, ok? Então vocês vão fazer o seguinte para mim: eu vou dar o tema da minha mensagem para vocês, vocês vão começar a noite cantando uma música secular que fala sobre esse tema. Eu quero que vocês mostrem para eles como que a sociedade pensa e concebe aquele tema, ok? Em seguida, eu vou entrar e eu vou mostrar como a Bíblia concebe aquele tema. E no final, vocês vão cantar uma música cristã que convide as pessoas a se renderem àquele tema. Combinado? Combinado. E começamos. 2 anos depois, nós tínhamos mais de 100 pessoas reunidas naquela casa. Sem medo de errar, 95% delas nunca haviam pisado numa igreja evangélica. Nunca. E jamais pisariam. Foi com esse grupo que a gente começou a igreja. Eu aprendi ali a pensar como seria a igreja que faria diferença
aos homens e mulheres que Deus me mandou alcançar. E a igreja foi crescendo. Um dia, um amigo meu, que não foi batizado ainda, assim eu oro a Deus, dizendo: Deus, não permita que eu morra sem batizar esse meu amigo. Tá? A nossa relação, a igreja Chácara Primavera tem 18 anos agora, vai completar no começo do ano que vem. A minha amizade com ele é anterior a isso, então eu sou amigo dele há mais de 20 anos. A gente sonha junto, a gente toma café juntos, a gente conversa sobre muitas coisas juntos, mas o cara vai na igreja, o cara escuta as pregações, mas ele ainda não se rendeu. Esse sujeito um dia vem para mim e fala assim: Ricardo, eu tenho um amigo de faculdade que foi da faculdade, né? Ele já tinha na época, esse meu amigo, 40 e poucos anos, e ele está vivendo uma crise, aquela crise dos 40, está querendo deixar a esposa, está querendo largar tudo, está querendo ir para o Tibete. Você tem que conversar com esse cara. Eu falei: o que eu tenho que conversar com ele? Eu falei: você tem que falar de Jesus para ele. Jesus vai resolver o problema dele. Você tem que falar, porque eu sei que quando você fala sobre Jesus, as pessoas repensam a vida e você precisa falar com ele. Eu falei: ok, você marca lá um jantar, a gente vai para São Paulo, esse cara morava em São Paulo, e eu falo com ele. Aí, um outro amigo, que tem vínculos com a história de Florianópolis, um amigo muito querido, faleceu há 2 anos atrás. Ele foi responsável pela construção daquele shopping que tem ali na entrada de São José, né? Ele falava sempre do tempo que ele viveu com a esposa aqui em Florianópolis. Esse sujeito se aproxima de mim e diz: escuta, que história é essa de você ir para São Paulo para falar para os amigos dele sobre Jesus? Eu falei: qual que é o problema? Ele falou: eu também tenho amigos em São Paulo. Eu falei: ok, nós vamos brigar por isso. Você junta os seus amigos com os amigos dele, e a gente vai lá e a gente fala de Jesus para esses amigos. Ok, então eles se reuniram lá, alugaram a sala de um centro empresarial. Chegou lá à noite, estavam lá reunidos os 5 casais, mais esses meus 2 amigos, iam lá para falar alguma coisa sobre o que significa a vida com Jesus. E aí, antes eles se apresentaram, e eu descobri que eu estava numa fria fenomenal. Assim, quando os caras se apresentaram, eu descobri que naquela sala, talvez o PIB daquela sala era maior que muita cidade pequena do Brasil. Eu estava diante de pelo menos 3 milionários. Eu nunca tinha visto um milionário ao vivo e a cores, mas eles também nunca tinham visto um pobre preto e branco. Então foi uma experiência assim, de estranhamento mútuo. E eu conversei com eles sobre o que significa a vida a partir da ótica de Jesus. Terminou, eu falei: ok, eu queria abrir para perguntas. E aí um cara fez assim. Eu falei: agora eu estou em fria. Porque assim, eu não sei se você percebe, mas a gente pode mortal, quando está numa sala de aula, por exemplo, se eu chegar aqui e falar: alguém tem alguma pergunta? Normalmente a gente pode mortal, a gente levanta o dedo assim meio... Mas milionário não levanta o dedo assim. Milionário, você enxerga o dedo do cara assim. E eu falei: agora eu estou numa fria. Falei: pois não. E ele disse assim: eu queria saber uma coisa, desse jeito: nós vamos nos reunir só hoje à noite ou toda terça-feira à noite? E antes de eu poder responder, sem brincadeira, eu não estou inventando história, um outro levantou a mão. Eu falei: pois não. Ele falou assim: e esse negócio aqui é só para a gente ou eu posso trazer meus amigos também? 2 anos depois, naquela sala, nós tínhamos mais de 120 pessoas, toda terça-feira à noite, estudando a palavra de Deus, se rendendo ao amor de Jesus, se tornando discípulo de Cristo, pessoas altamente estratégicas na sociedade. Sabe o que essas 2 experiências me revelaram? Você está preparado para ouvir?
existe do lado de fora da igreja uma grande busca por Deus. Ah, Ricardo, não concordo, porque o pessoal está procurando Deus em pedra, está procurando Deus em vento, está procurando Deus em estrela. Eles estão procurando Deus nessas coisas porque a igreja está ocupada demais para se aproximar deles. Quando a igreja resolve se aproximar e decide sair da zona de conforto, mudando para que eles entendam o que a gente está falando, mudando para que eles se sintam confortáveis no nosso meio, não porque nós negociamos o conteúdo, não. O que os deixa desconfortável é a nossa forma, não é o conteúdo. É a forma como a gente apresenta o conteúdo, é a forma como a gente se reúne, é a forma como a gente bate na mesa dizendo, esse é o único jeito de ser cristão. Aí o cara olha e fala, desculpa, mas eu estou fora. Assim, se ser cristão é isso aqui, eu não quero nem que eu, nem que meu filho, nem que meu neto seja cristão. Mas quando eles percebem que existe um outro jeito, eles compreendem o que nós estamos falando. Gente, existe uma grande busca por Deus do lado de fora da igreja. Se as nossas igrejas não estão crescendo, é porque nós não estamos nos conectando a esse mover de Deus do lado de fora da igreja. Um pastor disse no passado que o nosso papel como igreja não é fazer onda. O nosso papel é meio de surfista, é de pegar a onda. Quem levanta a onda é Deus. A gente só tem que ter o trabalho de pegar a onda. Eu prefiro a seguinte analogia: nós não somos barcos a motor, a igreja precisa ser veleiro. Então, como igreja, a gente precisa aprender a perceber para onde o vento está soprando e não ter o medo e o receio de se mover naquela direção e se conectar ao que Deus está fazendo. Jesus diz aqui, eu os envio e Ele capacita os discípulos. Ele diz, recebam o Espírito Santo. Jesus não vai deixar os discípulos irem sem a capacitação. E aqui, o Espírito Santo foi derramado sobre essa comunidade e sobre cada comunidade aqui representada. Se você é discípulo de Cristo, se você já compreendeu quem é Jesus, o que Ele fez na cruz, se rendeu ao seu amor, se rendeu ao seu perdão oferecido na cruz e se tornou seu discípulo, a palavra diz que você tem o Espírito. E Ele vai te capacitar a se mover na direção dos seus amigos e parentes e ver a diferença sendo feita. E eu termino. Jesus diz, assim como o Pai me enviou. Existe aí um modelo, e eu queria conectar esse modelo a Filipenses 2. Jesus, sendo Deus, se esvazia. Ganha forma de homem. Ganha forma de servo. Sabe por quê? Ele queria nos alcançar com o seu amor. Termino contando para vocês uma história muito conhecida de todos vocês. E eu diria que quando a gente chegar na eternidade, a gente pode até tirar isso a limpo. Eu acho que assim, quando a gente chegar na eternidade e a gente se encontrar com Jesus e falar, Jesus, uma curiosidade, qual foi a parábola que o Senhor contou, que o Senhor mais gostou e o Senhor gostaria de repetir para a gente na eternidade? Qual você acha que foi a parábola? Eu tenho
A minha opinião. Qual que é a sua? Hã? Talentos? Samaritano. Samaritano? Lucas 15. Hã? Lucas 15. Lucas 15. Aí chegou perto. Eu aposto nessa. Sabe por quê? Porque Lucas 15 é mais do que uma parábola. Lucas 15 é a história de Jesus. O pai tem 2 filhos. Um filho se rebela e sai. O outro filho fica, dá uma de zeloso, mas na verdade ele está cuidando da parte da herança que lhe cabe. Ele parece zeloso, mas ele está na zona de conforto. Quando o filho mais novo, revoltado, volta, o pai o acolhe e o filho mais velho fica revoltado. Aonde está Jesus nessa história? Quando você pega o contexto da cultura judaica, aquele filho mais velho seria responsável por olhar para o pai e perceber a dor do pai e dizer para o pai: pai, eu vou atrás do meu irmão e eu vou trazê-lo de volta. Mas aquele filho mais velho, ele decidiu ser ortodoxo. Ele se manteve fiel ao pai. Se manteve? Não existe como você dizer que você é fiel ao pai se você não está conectado ao desejo do coração dele, que é alcançar os homens, mulheres e jovens dessa cidade, que são filhos amados dele, mas ainda estão distantes. Jesus é o filho que deixa a casa do pai e vem na direção dos irmãos, eu e você, e nos traz de volta para a casa do pai. Só que Jesus fez isso para que nós multiplicássemos esse movimento. Ele quer comunidades de discípulos que encarnem esse modelo. Homens e mulheres comprometidos a irem na direção daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, para que eles venham a conhecer o amor do Pai e venham para a casa do Pai. Termino dizendo, quando nós começamos a nossa comunidade em 2001, nós tínhamos 40 pessoas. Hoje, aos domingos, nós temos cerca de 1.200 pessoas e mais 1.000 pessoas que nós chamamos da nossa comunidade virtual. São 1.000 pessoas que nos acompanham pela internet, nas mais diferentes partes do Brasil e do mundo. E se você é preconceituoso em relação a essa ferramenta, eu poderia te passar a noite contando para você experiências que iam te deixar muito chocado. Hoje, por exemplo, eu às vezes fico em crise, porque eu percebo Deus fazendo coisas na vida de pessoas que nos acompanham pela internet, que eu não vejo acontecendo na vida da pessoa que senta no primeiro banco da igreja, todo domingo ouvindo as pregações. Mas o fato é, se você me perguntar, qual o segredo, como que a igreja cresceu? Eu diria, não tem segredo e não tem método. Ninguém na nossa igreja tem um método de evangelização. A única coisa que aconteceu nesses anos, no nosso contexto, foi nós nos conscientizarmos que a igreja não existe para nós. A igreja existe para os de fora. Nós devemos ter a consciência de quem Deus deseja alcançar e respondemos à pergunta: como será a igreja que vai alcançar as pessoas que Deus nos mandou alcançar?
e temos a coragem e a intencionalidade de sermos essa igreja. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida desses meus queridos irmãos e irmãs, alguns que pertencem a essa comunidade, outros que pertencem a diferentes comunidades da cidade de Florianópolis e região. E eu quero te pedir, Pai, que nessa noite o Teu Santo Espírito esteja falando aos corações de cada um aqui e que nós tenhamos a sensibilidade para ouvir o que o Senhor nos diz. Saia e vá. Saia e vá. Dá-nos olhos para percebermos ao nosso redor amigos, vizinhos, parentes que precisam da salvação em Cristo Jesus. Dá-nos coragem para fazermos as mudanças necessárias, movendo a igreja na direção dessas pessoas. E que o Senhor seja glorificado na medida em que homens e mulheres nessa cidade venham a ser transformados, impactados pelo Teu amor, impactando também as vidas daqueles que estão ao seu redor. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar com esses queridos irmãos e irmãs e peço que o Senhor os abençoe tremenda e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.